Olá, alunos do sexto ano, bom dia! Vamos começar nossa aula de número 34, mais uma aula de revisão sobre os conteúdos dos exercícios do final da nossa apostila, né? Que são exercícios de revisão, conteúdos já ensinados, já trabalhados aí por meio das videoaulas, né? E também pelos exercícios da nossa apostila, né? Como eu disse para vocês aula passada, já finalizamos os conteúdos do quarto bimestre, e aí nas últimas páginas tem uma revisão de exercícios. E hoje vamos dar continuidade a essa revisão. De um modo geral, a revisão que vou fazer hoje com vocês faz referência às páginas 19, 20, 21 e 22 da unit Who is Ringing the Bell? Vou pedir, por gentileza, que vocês fiquem com o livro, né, durante a explicação, durante essa aula, porque assim facilita na hora de vocês entenderem aí o enunciado dos exercícios. E, conforme a minha explicação, vocês irão localizar o exercício na apostila. Então, vamos começar. E eu vou começar falando com vocês do exercício de número 11, tá? Um exercício que vocês precisam reescrever mudando as frases para o plural. Aqui, nós temos a presença de prepositions of place, né? Preposições de lugar, e também plural de substantivos, tá? Conteúdos que já foram aprendidos. Então, quantas preposições nós temos o in, que significa no, na, né? No sentido de, por exemplo, in my backpack, né? Dentro da minha mochila, né? In, no, na, nesse sentido. Behind, que significa atrás. On, que significa sobre, né? On the table, por exemplo. At the school, na escola. In front of me, por exemplo, em frente a. Next to, próximo. Between, entre. Essas, então, são preposições de lugar. Um detalhe é que aprendemos o uso dessas preposições para indicar localização, né? Usando aí também, juntamente, vocabulário de lugares, né? De places, que vamos ver mais adiante. E aqui também temos o uso do plural de substantivos. Então, na hora de reescrever a frase, vocês têm que ficar atentos aí às palavras, né? The child, por exemplo, vai virar the children, tá? Então, na hora de passar para o plural, fiquem atentos ao uso aí das palavras corretas. Continuando a revisão, temos o exercício de número 12, onde usamos aí o verbo dare to be, tá? Vamos falar um pouco, então, do uso do verbo dare to be na língua inglesa. Basicamente, temos there is para singular e there are para plural, como já estudamos. Aqui inclui as formas afirmativa, negativa e interrogativa, que vou explicar para vocês relembrarem aí as regras de cada forma. Mas primeiro vamos falar sobre a definição. Para que usamos o dare to be? O dare to be é o verbo ter no sentido de existir, tá? Não no sentido de posse, não assim quando eu falo eu tenho 2 cachorros, não é nesse sentido, mas no sentido assim, que na minha casa tem 2 cachorros, por exemplo. Aí é o ser, né? O ter no sentido de existir, tá bom? Então vamos lá. Em frases afirmativas, nós usamos para singular there is alguma coisa. Por exemplo, there is a book on my table. Tem um livro na minha mesa. Se eu quiser formar uma frase no plural, eu vou mudar. Eu vou falar afirmativa plural. There are 2 books on my table. Tem 2 livros na minha mesa, tá? Então, isso seria o que chamamos de forma afirmativa. No caso das negativas, aí no vídeo eu coloquei reticências, tá? Porque eu vou falar o exemplo em vez de escrever. Então, se eu quiser formar uma frase negativa, eu vou usar a mesma frase, eu vou acrescentar apenas o not, né? There is not a book on my table. Não tem nenhum livro na minha mesa, né? Não tem um livro na minha mesa. Singular.
Ou plural. There are not 2 books on my table. Não tem 2 livros na minha mesa. E aí, vocês vão lembrar que eu posso abreviar, né? O is com not fica isn't e o are com not fica aren't. Então, there isn't, there aren't, tá? No caso da forma interrogativa, que é a mais simples de todas, né? Nós apenas invertemos a posição do to be. Então, fica, is there a book on my table? Are there 2 books on my table? Tá? Você vai jogar o verbo to be para o início. E aí, você formou, então, a forma interrogativa. O uso do there to be, de forma geral, é muito simples, tá? E no exercício, o que vocês irão fazer? Vocês vão ter que observar a figura, tá? E responder as questões. Então, antes de escrever a frase, vocês precisam responder com yes ou no, tá? Seguindo, então, o raciocínio dessa explicação que eu dei para vocês, tá? Considerando que aí nós temos perguntas e vocês irão responder de acordo com as pictures, tá? E vamos falar um pouco também sobre o uso dos pronomes possessivos, tá? O que nós chamamos de possessive adjectives. Lembrando que nós temos como referência os pronomes sujeitos, né? Como quando eu falo em primeira pessoa usando o I, quando eu vou falar sobre posse, eu vou usar o my, né? My book, por exemplo, meu livro. O you, que é a segunda pessoa, você, seria your, né? Your things, né? Suas coisas. O his, as coisas dele, né? Faz referência ao he. O her faz referência ao she. O it faz referência ao it. O your também, que tem a versão aí do plural, né? Vocês, né? No caso, as coisas são suas, né? Porque aí seria vocês, certo? Os livros são seus ou suas, né? Your. O our, que faz referência ao we. Nós, nossos e nossas. Nosso, nossa, né? E o their, né? Deles ou delas, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos também, né? It's my pen, né? Esta é minha caneta. That is our teacher, né? Aquela é nossa professora, ou aquele é o nosso professor, certo? Eu vou usar aí o possessivo, né? O my e o our, fazendo referência, né, à primeira pessoa e ao pronome we, que é nós, né? No caso do exercício 13, vocês irão completar usando o pronome possessivo correto, de acordo com o sujeito que aparece entre os parênteses. E agora, de um modo geral, falando sobre a página 21 e 22, vou começar falando sobre o place vocabulary, né? Vocabulário sobre places, sobre lugares em inglês. Aqui dá para relembrar alguns places, né, mais conhecidos, como club, supermarket, hotel, school, bakery, shopping, land house, bank, police station, library, bookstore e entre vários outros. No caso do vocabulário de places, vocês aprenderam em relação à indicação de lugar, tá? Por exemplo, a escola fica entre o banco e a farmácia. E aí nós usamos esse vocabulário de places associados ao uso das prepositions, né? Usando turn left, turn right, a direita, a esquerda, né? The club is in front of the supermarket, por exemplo. O clube fica em frente ao supermercado. Então, nós aprendemos de acordo com direções, né? Com localização de lugares, como falar isso em inglês.
E agora, né, na página 22, praticamente temos aqui exercícios sobre o the time e numbers vocabulary, né? Conteúdos que também estão interligados. Lembrando que vocês aprenderam o sistema de horas americano, onde eu trabalhei com vocês a escrita de numbers, né? O uso da expressãozinha AM, né? Ante-meridian, e PM, post-meridian, indicando aí períodos do dia, né? Abreviações que aparecem muito em relógios digitais, tá? Então, o AM faz referência à madrugada e manhã, e o PM ao período da tarde, após o meio-dia e noite. Lembrando que nós aprendemos expressões como o'clock, né? Quando o relógio dá uma volta completa, nós usamos, né? Por exemplo, it's 2 o'clock, né? Então, são 2 horas. E aí, você acrescenta o PM ou AM de acordo com as horas que você quer falar, né? Aprendemos também que podemos usar midday e midnight, enfim, sobre o the time. E também a escrita dos numbers, tá? Como escrever, né? 1000, 100, tá? Tudo em inglês. Lembrando que 100 nós chamamos de 100, né? 1000 nós chamamos de 1000, né? E milhão, 1 million, tá? E assim por diante. Então, pessoal, por meio dessa explicação, vocês irão completar também o exercício 16 e 17. E para finalizar, né, temos o exercício 19 e 20, tá? O 20 também é só para vocês completarem de acordo com as palavrinhas dadas. Aí tem as frases usando there to be, que já foi explicado. Então, vamos focar no exercício 19, que aí traz o uso dos adjetivos opostos em inglês, tá? Lembrando que os adjectives também, eles são partes, né, da gramática, é uma classe gramatical, que nós também temos em inglês, e existem muitos adjetivos em inglês. Aqui nós vamos falar especificamente de 6, tá? Que são aí os opostos. Então, nós temos o contrário de uma coisa old, né? Old significa velho, tá? O oposto é new, né? Novo. Esses opostos, eles não devem ser usados em todos os contextos. Por exemplo, quando você vai falar da idade de uma pessoa, você pode usar o old person, né? Uma pessoa velha. Mas você não pode falar new person. Aí você fala young, né? Young é jovem. O new, ele é usado mais para coisas, objetos, enfim. Temos também o oposto do small, né? Small é pequeno, big é grande. E temos o beautiful, né? Que é bonito, cujo oposto é o ugly, né? Bonito, feio. Então, temos aí parzinhos, né? Opostos, né? Velho, novo, pequeno, grande, bonito, feio, respectivamente. Old, new, small, big, beautiful, ugly. Lembrando também que o beautiful, né? Ele é usado para muitas coisas, mas no caso, quando você vai usar para elogiar uma pessoa masculina, por exemplo, você usa mais o handsome, tá? E se for uma mulher, uma garota muito bonita, você usa o pretty, né? No caso aí, o beautiful também significa bonito, tá? Mas tem os contextos de uso. Enfim, vocês irão completar os exercícios aí, né? Esse exercício 19 da página 22, vocês apenas vão escrever os opostos de acordo com as figurinhas e de acordo com o que cada adjetivo é usado. E aí, vamos finalizando aí mais algumas páginas, né, de exercícios aí. Paramos na página 22 com a nossa revisão.